Olá, amigos do Proleges, mais uma vez aqui com vocês para uma importante entrevista sobre um assunto palpitante, assunto que está na moda e que interessa a todos nós. Hoje nós estamos começando com o podcast Proleges, substituindo o nosso antigo programa de entrevista, e nada melhor do que estrearmos com duas pessoas que são muito próximas nossas, são muito caras, que eu tenho o maior carinho e o maior respeito. Estou falando de quem? Doutora Maria Elizabeth Dias Gomes, advogada, professora universitária, mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial e em Direito de Família, e associada do Proleges de primeira hora. Do meu lado esquerdo estamos com a doutora Reni Simone Processo Badini Tavares. Olha o nome dessa mulher. O que ela é? Ela é advogada, ela é professora, ela é especialista em Direito de Família e colega de magistério. As duas foram minhas colegas de magistério, a professora Elizabeth na FIC-Unimesp, a professora Simone na UNB, na década de 90 e poucos, e 2000 mais ou menos, foi nessa época, né? Na década de 2000, 2010. E o que nós vamos conversar? O dano moral no direito do trabalho. O dano moral tem sido discutido em todas as áreas, né? Nós temos o dano moral ambiental, temos o dano moral no direito civil, né, no direito do consumidor, e ele ganha grande importância nas relações do trabalho, no âmbito do processo do trabalho, do direito do trabalho. Eu começo então perguntando para a doutora Maria Elizabeth Dias: em que consiste, basicamente, o dano moral trabalhista? Para a gente começar a nossa conversa. Ok, professor, bom dia a todos que nos veem. É uma honra estar aqui ao lado do Dr. Clóvis Brasil, que também é uma figura muito querida, um amigão, né? A gente fala amigo, é um amigão. Bom, quanto em que consiste o dano moral, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que é dano. Dano pode acarretar um prejuízo a alguém, né? Um prejuízo material e imaterial. No nosso caso, quando a gente fala de dano moral, nós estamos falando de um dano subjetivo, portanto imaterial, que nos primórdios, a gente faz uma retrospectiva na historicidade do direito do trabalho, e nós vimos o quanto o trabalhador ele foi, né, digamos assim, explorado, e não havia respeito, até porque a figura do empregador, ele tem, por ser o proprietário, ele tem um poder diretivo. E esses desmandos ocorriam, e ocorrem até hoje. Quer dizer, a fixação de uma reparação não é a panaceia para sanar esse problema que ainda existe e pode trazer abalos psicológicos, emocionais, que podem levar a pessoa a uma doença psiquiátrica, precisa de um tratamento, sofrer síndrome do pânico, sofrer depressão, por conta de uma hostilidade no ambiente de trabalho. Então, o dano moral trazido à luz aqui pela CLT, e já antes previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, nas garantias individuais fundamentais, já previa. Então, nós tínhamos como fundamento jurídico o Código Civil e a Constituição Federal. E houve uma inovação agora. Nós temos o dano moral trazido, né, para o seio da CLT, que é o Instituto Jurídico, né, que regula as relações de trabalho. Então, quando a gente fala o que é o dano moral, realmente uma ofensa, é algo que vem atingir os direitos subjetivos do trabalhador,
minando as suas forças, porque é ali que você está todos os dias e que você recebe esse tratamento que vem ofender a honra, a imagem e a dignidade. E isso não pode mais continuar. No mundo civilizado, isso tem que ser coibido. E a única forma de coibir é promover ação e pedir indenização. É isso. Muito bem. Então, e essa ideia do dano moral, ela nasceu mesmo com a Constituição. A Constituição de 88 é que ao privilegiar o respeito à cidadania e à dignidade humana, ela trouxe praticamente a ideia de que qualquer atentado contra a dignidade humana teria que ser indenizado. Né? E aí começou o dano moral. Mas ele começou assim, sem lei, sem regra, sempre na mão do magistrado, que tinha que avaliar, na ótica dele, se o dano era mais intenso ou menos intenso. A partir de quando, doutora Simone, que ele passou a ser legal e não passou a depender da jurisprudência? Você podia nos esclarecer? Na Constituição de... Eu queria só, bom dia a todos, eu queria consignar aqui que é uma honra estar junto com o Dr. Clóvis, meu querido amigo Clóvis, a Beth, minha sócia, minha irmã, mais de 20 anos que nós estamos aí na vida, na luta pelo direito, na luta incansável pelo direito. Eu queria fazer apenas uma complementação em relação ao direito, ao dano moral, que o dano moral ele já tinha previsão lá no Código de Hammurabi, em aproximadamente 1780 anos antes de Cristo. Então, assim, já vem de muito tempo. E voltando à pergunta aqui do Dr. Clóvis, na Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 5 e 10º, precisamente no inciso 10º, é que a gente vê o dano moral na relação trabalhista. Né? Mas, como não tinha ainda na CLT essa previsão, o que acontecia? Era aplicado subsidiariamente ao Código Civil. Então, lá o artigo 186, onde ele prevê a reparação do dano moral. E aí, agora, com a reforma trabalhista, né, nós tivemos a inserção do Código do dano moral, mas de uma forma maluca, né? De uma forma assim, tabelado. Como é que você vai tabelar a dor, o sofrimento de uma pessoa? E parece-me que o bom senso imperou e numa recente decisão do STJ, nós tivemos aí a despadronização, né, de como você, ou como o magistrado vai quantificar o dano moral. Foi uma grita quando nós tivemos aí a lei, né, que veio com a reforma trabalhista, porque, como a Beth falou, é subjetivo e depende de cada caso e depende também do potencial do ofensor, né? Tem uma série de elementos que têm que ser sopesados. É interessante a gente recorrer um pouquinho ao passado, porque a grande campanha para tabelar o dano moral, ela surge da rede bancária. Os bancos sempre trabalharam, e nós sabemos a força que a Federação dos Bancos tem, né, a nível legislativo, né, quando aparecem as eleições no legislativo, a gente sabe que existem 250 deputados que recebem auxílio nas suas campanhas, justamente para representar os interesses dos bancos. E a primeira força do dano moral ocorreu contra os bancos. Eu sei bem porque eu fui advogado no Banco do
trabalhando durante muito tempo e a gente, como advogado do banco, passava um apuro danado, porque não tinha regra nenhuma, era tudo na vontade do juiz. E os bancos, então, pressionaram o legislativo para a elaboração de um projeto para limitar o dano moral. Existem mais de 50 projetos na Câmara tentando limitar o dano moral, mas sempre prevaleceu a ideia de que na Câmara, quando eles não querem também, eles não fazem, eles usam aquilo como pressão, né? E vai deixando de lado. Aí quando surge um momento propício para eles, eles vêm com o assunto, né? E os bancos cometem muita irregularidade e muito dano que causa efeito moral para as pessoas, né? Mas para o banco o lucro é tão fácil que uma indenização de 5 mil, de 3 mil, de 10 mil, às vezes, pouco os prejudica, né? Mas isso não conseguiu vingar. Agora aí os empresários vieram na reforma trabalhista e batalharam para limitar o dano moral nas relações de trabalho, que são danos frequentes que se cometem. E aí então é que veio aquele tabelamento, né? A doutora Elizabeth vai nos dizer mais ou menos qual é a tabela. Não é um valor fixo, é até um determinado valor, né? Então, isso está claramente definido hoje na CLT. Quais seriam esses limites estabelecidos na CLT? Certo. Pessoal, antes de falar exatamente dessa questão da parametrização, quer dizer, seria uma tabela em que quem vai decidir, normalmente toda a prova é dirigida ao juízo, ele que vai verificar se o empregado conseguiu produzir essa prova, né? Daqui a pouco a doutora Simone vai dizer os meios, como que se prova a ocorrência do dano moral. Mas, no artigo 223 da CLT, na letra B, diz assim: causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, uma novidade que também daqui a pouco a gente vai falar, as quais são os titulares exclusivas do direito à reparação. Então, toda forma de desrespeito, né, a essa integridade, a essa ofensa de natureza moral que atinge a pessoa física, a pessoa natural, a pessoa civil, mas também a pessoa jurídica, porque o empregado também pode denegrir a imagem do empregador. Então, a CLT ela tem meios para punir tanto o empregador quanto o empregado, através da justa causa ou da rescisão indireta. Então, a pessoa jurídica, ela também tem que ter preservada, assim como a pessoa física, assim como a pessoa do trabalhador, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima. Isso é muito importante, né? Eu creio que quando você fala em dignidade da pessoa, ela própria tem que se ver digna, ela tem que defender a sua própria dignidade. Claro que as ofensas vêm de fora, mas elas entram, tem que se criar uma barreira, um escudo, para que aquilo não penetre e que a pessoa perca a autoestima, porque se ela perde a autoestima, ela perdeu grande parte da sua preciosidade, que é o seu valor, né? E o valor da nossa autoestima e o valor da nossa dignidade é inestimável. Então, nós temos que ter uma medida corretiva, sim, concordo, está certo, certíssimo, mas também não é um meio de enriquecimento. Acho que daí porque os empregadores, politicamente falando, pode ser, conseguiram que se estabelecesse esse parâmetro. Mas também ofensas à sexualidade, à saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física, como abaixo também à pessoa jurídica. Mas toda a questão que é a grande celeuma, a discussão, é que quem vai dizer a intensidade disso tudo é o juízo. Então ele tem aqui critérios, né?
Os critérios que o juízo deve apreciar quando o juiz recebe um pedido de dano moral numa reclamação trabalhista, ele vai ter que, para poder aplicar essa tal de tabela, que daqui a pouco também vamos falar, ele tem que ver qual é o bem, a natureza do bem jurídico tutelado, qual é a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade da superação física ou psicológica, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão dos efeitos, as condições em que ocorreu a ofensa, se por dolo, se por culpa, a ocorrência de retratação espontânea, eu me arrependo, me perdoa, me desculpa, eu estava nervoso. É muito simples pedir perdão, né? Todos nós sabemos que pedir perdão e perdoar é uma dádiva da pessoa, mas isso tem repercussão, porque o perdão ele não anula a ofensa. Então, o arrependimento eficaz pode funcionar até no direito penal. Mas aqui no direito do trabalho, nas outras áreas do direito, não adianta pedir desculpa, porque já causou a ferida está lá. Claro que às vezes isso aqui é como se fosse uma pomadinha que você passa numa ferida superficial, mas a ferida continua lá. Então não resolve, mas é uma forma também do legislador, do juízo, né, sopesar esse grau de pedido de desculpa. E é muito comum, né, doutora? A defesa sempre da empresa ou de quem é acusado de ter ofendido, não, mas eu não tive a intenção. Não tive a intenção. Não teve intenção. Não, isso foi tirado fora do contexto. Gente, quando se atinge o sentimento da pessoa, não tem fora do contexto. O mal que ele causa na hora e dentro do grupo social em que o ofendido está envolvido, né? Então não adianta só pedir desculpa. Pedir desculpa é uma questão de gentileza e de educação. Mas muitas vezes a gente sabe que nem é sincero o pedido. Ele é para tentar justificar que não houve ofensa. Mas a ofensa, vale por si só. A gente sabe quando é ofendido. E é aquele velho ditado, né? Quem apanha nunca esquece. Quem bate, eu não bati, não tive vontade. Mas quem apanha é que sabe a dor que provoca esse dano por uma má colocação, por uma palavra mal falada e assim por diante. Desculpa. Não, tá certo. E essa questão da ofensa extravasa a individualidade da pessoa. Ela também chega na família, ela chega nos amigos, porque falam, o que aconteceu? O que falaram para você? Te chamou disso, te chamou daquilo, te deu um apelido pejorativo, que a doutora Simone também vai lembrar de alguns casos que nós atuamos no escritório, em que se teve apelidos pejorativos, né? Aí o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, se a pessoa perdoou, mas de repente, se esse perdão é presumido, né? Olha, aceitou, levou de boa, ou até continuou usando aquela ofensa até como um apelido, já aconteceu. A pessoa fala, não, eu fui ofendido, mas não me senti, vamos levar isso num tom jocoso, tá tudo bem. Aí alguém lá fora fala, como? Ele te chamou disso e você não fez nada? Então chega até a ensejar o tal do perdão tácito, porque você não se manifestou contra. O que é interessante quando você fala de empregado e empregador, que às vezes o empregado tem receio, ele tem medo de perder o emprego e ele não se defende, né, Dr. Clóvis? Ele não se defende, ele se deixa, ele recebe aquela ofensa, que é ofensiva. Todo mundo sabe até que ponto uma palavra pode ter uma conotação ofensiva, até uma brincadeira, que é comum ter brincadeira com conotação ofensiva. E, sobretudo, nos pontos fracos das pessoas. Se é gordo, se é magro, se é baixo, se é alto. Não é? Essas coisas. Se tem o cabelo bonito, se tem o cabelo feio, se tem o olho pequeno. A sexualidade. Hoje, nossa, até nós aqui atendendo pessoas falam assim, olha, meu marido ali é uma mulher, um casal. Então, o que você tem a ver, né, o trabalhador com a sua força de trabalho e a sua vida privada?
se ele se relaciona com um homem, se relaciona com uma mulher, se é hétero, se é bi, se é trans, se é isso, se é aquilo. Então a sexualidade veio também como um argumento que o juízo pode avaliar em relação à tal da ofensa. A situação social, a publicidade da ofensa, e aí quando o juiz, se ele atender e julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Aí vem 3 salários se for leve, 5 salários do ofendido se for de natureza média, né? 20 salários do último salário contratual do ofendido se for de natureza grave, e 50 vezes o salário do ofendido, já não é o salário mínimo, mas é o salário do ofendido, se for de natureza gravíssima. Então pronto, está aí a tabela. E aí, como é que funciona? Isso aconteceu em 2017. E de lá para cá, o que aconteceu? Os juízes seguiram essa tabela? Cada caso é um caso, a gente chama de casuística, porque cada caso é um caso. Depende, uma ofensinha desse tamanho para mim pode ser uma ofensa big para a doutora Simone, para o doutor Clóvis. Então, nortear o critério é cessear o poder discricionário do juízo na medida em que ele vai ter o seu livre convencimento. Né? E aí entra a questão da declaração de ação direta de inconstitucionalidade, enfrentada há pouco, né, em junho desse ano, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, sim, é importante destacar que, em caso de reincidência, essa indenização pode ter o valor multiplicado, dobrado. Dobrado. Em vez de ser 3 salários, pode ser, passa a ser 6, e enfim, dentro dessa tabela que a professora Elizabeth falou. Né? Mas eu só queria fazer uma complementação, que a reparação do dano moral na seara trabalhista, ela não está restrita apenas à questão pecúnia, ela também pode ser in natura, que é uma retratação pública, né? Porque é aquilo que a doutora Beth falou. Então, eu peço desculpas. Peraí, você pediu desculpas, mas a sua desculpa, no particular, ela não é o suficiente. Às vezes, uma retratação pública, ela gera um efeito de alívio muito maior para o ofendido do que uma reparação financeira. Porque a gente fala no dano moral, dá a impressão que é só a questão pecuniária, não é, né? A dor da alma, ela não tem preço. E é dever do homem não prejudicar o outro. Eu vi essa frase e hoje pela manhã eu conversei com a Beth, achei muito bonita. Muito bem. Interromper você. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no trabalho de vocês trabalham muito ligados ao direito do trabalho, né? Quais são exemplos assim na vida prática que você pode citar, sem, obviamente, citar nomes e respeitando a ética, mas quais foram situações que chamaram a atenção e que foi caracterizado como dano moral? Nós tivemos alguns, mas assim, um que chamou muita atenção nossa, até porque nós defendemos o empregador, é de uma moça que ela tinha um sotaque peculiar da região, da onde ela era, né? E a empregadora se referia a ela, né, pelo sotaque que ela tinha. E nós fomos fazer a audiência e o juiz ficou muito bravo com ela. Mas, olha, ele chamou a atenção dela como poucas vezes eu assisti isso. Né? Da empregadora. E ela foi condenada na reparação do dano moral porque a moça se sentia constrangida, porque ela não falava no sentido carinhoso, ela chamava a atenção, até porque era um estabelecimento comercial, tinha acesso a outras pessoas e pessoas de um nível, né, digamos, diferenciado, porque não existe isso, gente a gente em qualquer lugar,
E ela não queria que os clientes, que a moça pediu para que a moça diminuísse o sotaque, como se fosse tão simples assim a gente se livrar do sotaque, né? Eu sou do interior e já estou aqui em São Paulo há muitos anos e volta e meia escapa aí um R de porta. E isso a gente carrega, e quem tem o sotaque carrega com muito orgulho, né? E teve um outro caso também da doutora Elizabeth, que a moça foi afastada por um problema de saúde, e quando ela voltou desse afastamento, eles a chamavam pelo código, pelo CID da doença, não foi isso, né? Código 13 chamava a moça. Pois é. E também diziam que ela era Amy Winehouse. Então ela ficou, e levamos, né, era uma grande estabelecimento comercial. E esse caso que a doutora Simone falou, ela era chamada de caipira. Esse é o jeito caipira de ser, porque o povo do interior paulista, né, puxa o R. E, por exemplo, o povo nordestino, eles têm os cariocas, eles têm um jeito de falar diferente. O gaúcho. O gaúcho que pega o E, né? O E bem forte, bete, leite, dente, e pega esses sotaques, né, que são regionais, e vem aqui achar que quem é gaúcho tem que falar igual paulistano, quem é paulista tem que falar igual paulistano. E isso tudo está errado, porque é peculiar da pessoa. Nós carregamos na nossa existência a nossa bagagem histórica, as pessoas com as quais nós convivemos, o que ouvimos, o que aprendemos da vida. Então ninguém tem que mudar porque você muda de estado, você tem que ser como aquele povo daquele estado. E de uma forma que venha denegrir a imagem, de uma forma vexatória. Porque às vezes ser chamado de caipira é um orgulho. Eu estava falando música sertaneja. Eu, por exemplo, sou fã, aprendi com a minha mãe amava. Eu gosto de música sertaneja, que vai ser pejorativo, porque minha família é tudo caipira, minha família é tudo caipira da roça mesmo. Meu avô era da roça, minha mãe, meu pai era da roça, meus tios eram tudo da roça. E vieram para São Paulo lutar aqui em busca da terra prometida. E não é por isso que eles perderam seu valor, ao contrário, eles vieram agregar o seu valor à terra grande, à megalópole, à cidade de São Paulo. Então é ridículo, né? Desculpa o termo e a franqueza. O caipira, ele é discriminado duas vezes. Se ele falar como caipira, esse cara está deturpando a língua. Se ele falar a linguagem local, esse cara está muito metido. Está negando as suas raízes. Quer dizer, então, não tem, se o bicho, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. É complicado. Bom, eu vi ontem, pesquisando para conversar hoje com vocês, eu vi uma decisão recente, porque nem sempre o que o juiz decide prevalece. Nós temos no direito, graças a Deus, o duplo grau de jurisdição, e todas as decisões que a gente se opõe podem ser passíveis de recurso para os tribunais. E nós temos tribunal regional, nós temos o TST na área trabalhista, temos o STF em última instância para todos os tribunais. Então, o que aconteceu? A funcionária de uma empresa, num embate político aí, o dono da empresa reuniu todos os funcionários e insistia de que eles tinham que votar num determinado candidato. E ela se sentiu constrangida com aquilo. Ela foi na rede social, fora do ambiente de trabalho, e fez a crítica a esse monitoramento. A empresa entrou com ação e pedindo a demitir a funcionária por justa causa.
e fui em grau de recurso, o desembargador reverteu a justa causa e a funcionária foi condenada a pagar dano moral para a empresa. E o tribunal reverteu a justa causa, porque existe a diferença entre verbas que são cabíveis na justa causa ou não. Né? Sim. Então tem uma diferença em vários aspectos. Então o tribunal reverteu, dizendo que não era justa causa, e inverteu a condenação por dano moral. E quem tinha sofrido dano moral não era a empresa, e sim a própria funcionária, pelas circunstâncias que aquilo, pelo dano que ela sofreu, pelo abalo que ela sofreu, né? Além da perda do emprego, todas as consequências. As suas convicções políticas. Porque então, você tem liberdade. Tem a liberdade de expressão e não foi dentro da empresa, foi fora do âmbito da empresa. Né? Então não se enquadrou naquilo que... Porque a empresa tem também situações em que a própria CLT prevê de que são consideradas violações. Né? Então nós temos lá a imagem da empresa, a marca, ao nome, ao segredo empresarial e ao sigilo de correspondência. Então, esses são os destaques que a CLT dá no caso da empresa se sentir ofendida. Né? Mas, obviamente, tem que ser objeto de prova e tem que ser muito bem analisado pelos reflexos que ela causa à pessoa e o âmbito do convívio daquela pessoa, seja na família, seja no próprio ambiente social em que ela convive. É interessante aqui, professor, também destacar que nesse tocante o legislador, a espada cortou dos dois lados, quer dizer, a faca foi dos dois gumes, né, vamos dizer assim. Porque assim como tutelou a pessoa do empregado, tutelou também a empresa. Quer dizer, a empresa também pode ser vítima de dano moral decorrente do contrato, porque em face do contrato que o trabalhador vai afrontar a marca, o nome, a credibilidade, a imagem da empresa, às vezes por questões que são até pessoais, e ele acaba levando isso dando publicidade por conta disso. Então, é claro que nesse tocante a empresa pode demitir com justa causa. E o contrário também, quando a empresa afronta a honra, a imagem, a boa fama, normalmente crimes contra a pessoa, a personalidade, ela pode aplicar a justa causa. Então, tanto a gente pode ter a justa causa patronal, quanto a gente pode ter a justa causa do empregado envolvendo essa matéria da moral. Porque às vezes essa matéria da moral, ela acaba sendo um adereço no processo, professor. Todo o processo tem, olha, coloca lá um pedido de dano moral, porque na hora de fazer um acordo, não dano moral porque não pagou as verbas rescisórias no prazo. E aí prejudicou as contas do empregado. Então, hoje já é até prático, já até orienta nesse sentido, porque quando chegar lá na hora de fazer uma audiência, o dano moral pode entrar como é que chama? Discriminação das verbas de não incidência do INSS, do imposto de renda, porque não tem. Então, o juiz vai olhar lá, na inicial tem dano moral? Se não, é tudo verba de natureza, se tem dano moral, é verba de natureza indenizatória. Então, dano moral ficou banalizado. A verdade é essa. Sem dúvida. Agora, nós começamos a falar o seguinte: a CLT, na reforma trabalhista, balizou até um tanto de cada tipo de ofensa. Certo. Agora, a decisão recente do STF, aí é que é importante destacar, até porque é uma matéria nova, recente, né? Sim. E que deve ser invocada por todos os colegas advogados que atuam na área quando são prejudicados. E é uma decisão que foi adotada dentro de um colegiado de 10 ministros que votaram
por 8 ministros. Né? Uma decisão por 8-2. Não foi por unanimidade. Não foi por unanimidade, mas quase unanimidade, né? Porque nós sabemos que o STF tem 11 ministros, mas na oportunidade um não votou, não participou da sessão, e a presidente votou, embora não fosse obrigada a votar no caso, mas ela votou, e a situação foi definida por 8-2. Né? E a partir do momento em que o STF termina decidindo uma causa dessa natureza, ela passa a ser quase que impositiva. Sim. E em que termos foi essa decisão, doutora Beth? Me parece que esse processo teve a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Não. Quem foi o relator? Edson Fachin. Edson Fachin. Tá, Edson Fachin. Aliás, desculpa, foi o Gilmar. Edson Fachin foi que abriu ele que foi o relator do processo. Bom, quem provocou isso? Começa aí, né? Quem provocou isso, na realidade, seria uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela reuniu 3 instituições que pediram a mesma declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados, né, da Justiça do Trabalho, foi o Conselho Federal da OAB e foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias. Bom, essa decisão, essa lei, essa aprovação da Lei 13.467, quando traz para a CLT matéria que já pertencia ao direito constitucional, matéria que pertencia ao direito civil, na medida em que o artigo 186 fala que é aquele que, por ação ou omissão de natureza voluntária, quer dizer, ninguém vai ofender outra pessoa se não for pelo caráter voluntário do dolo ou da culpa, pela ação, negligência e imprudência. Muito bem. Aí, vamos estabelecer, foi feita ali uma tabela. Quando eu vi isso logo no começo, eu falei, nossa, que absurdo, né? Então o juiz vai, todos aqueles pressupostos que eu falei, da intensidade da ofensa, da classe social e outros itens mais, ele ficaria adstrito à aplicação daquela tabela. Isso vincularia o juiz, seria como se fosse colocar amarras, correntes no juiz, para que ele não pudesse ter a liberdade de apreciar o caso de acordo com o seu livre convencimento. Obviamente, dependendo de provas a serem produzidas, e a gente já aprendeu que o ônus da prova compete a quem alega. Porém, no direito processual do trabalho, o juiz pode inverter dependendo da situação. Então, ele pode dizer, o empregado não tem condição de produzir essa prova. Então, ele pode inverter. Isso é uma novidade também na reforma trabalhista. E isso até no próprio Código de Processo Civil já prevê essa regra, né? A inversão do ônus da prova, não só nas relações de consumo, mas quando uma das partes tem melhor condição de fazer a produção da prova. Exato, e foi exatamente aí que aconteceu. Porém, se for lá nas minudências, buscar nos princípios constitucionais, o que houve? Houve uma violação, porque ela feriu o direito do livre convencimento do juízo. Quer dizer, não que o juízo não possa atender o 223G, que é a tabela. Ali, essa tabela apenas oferece um norte. Quer dizer, o norte é você olhar, né, à sua frente e ver assim, olha, isso aqui mais ou menos me parece razoável. Porque não tem que enriquecer ninguém dando moral. Embora a gente já tenha processos de acidente de trabalho em que é visível, né, por exemplo, uma lesão que deixa sequela, não posso olhar para essa tabela. Nós mesmos no escritório já tivemos processos de indenização por dano moral e material em que a pessoa foi vítima, ela faleceu. Como é que eu vou olhar 50 vezes o salário do trabalhador para fixar uma indenização que ofende a família pro resto da vida? Porque perdeu ali uma pessoa que era, vamos supor, um trabalhador que ganha provedor da família. R$2.000 por mês. Então, nós tivemos processos que isso aqui não era nada. Então, fica ao crivo do juiz por conta até do livre convencimento, que é uma garantia constitucional do juízo. Ele tem liberdade de conduzir a prova, de interpretar a prova, enfim. E, por outro lado, a tabela, ela também não é
vamos dizer assim, no direito administrativo a gente aprendeu isso, poder vinculante e poder discricionário. Então, aqui, a discricionariedade seria a possibilidade do juízo interpretar consoante ao seu bom senso, um equilíbrio, né, como diz, banco e um mercadinho da esquina, que chamou o seu José de Zé Mané, por exemplo, que é muito comum que possa acontecer isso. Então, o juiz ele vai ter essa discricionariedade, que é uma liberdade que ele tem, ainda que vinculado à legalidade, porque, claro, o dano moral está previsto na lei, está dizendo que a pessoa que sofre uma retaliação, uma perseguição, ela tem o direito de ver o seu direito subjetivo reparado, a sua honra, a sua imagem, a sua dignidade, a sua autoestima, para que isso não venha... Então, é uma correção que se dá a esse empregador que acha que pode falar tudo o que ele quiser, e o juízo ficava limitado à tabela. Não. Tanto que quem encabeçou foi a ANAMATRA, a Associação dos Magistrados na Justiça do Trabalho, exatamente por isso que não pode ter, o juiz não pode ser escravo da lei, não é isso, professor? O professor também, a doutora Simone. Então, assim, o juiz escravo da lei, o doutor Celso Luiz Limonge escreveu uma frase que está na sala dos professores da FIG, que o juízo não pode ser um escravocrata. O juízo ele tem liberdade de convicção, a prova é dirigida a ele vai avaliar o caso, então ninguém pode limitar e colocar, você vai dar 200 gramas, quem normalmente faz prescrição de 200 gramas, 300 gramas, é médico que vai formular a fórmula para tomar, para você sarar da sua doença. Laboratório. Mas aqui a gente não está falando de laboratório, nós estamos falando do papel institucional da justiça do trabalho. Então o juiz não é escravo dessa tabela, mas ele pode tê-la como norte, tão somente como norte. É importante destacar, a professora Elizabeth destacou agora, que foram 3 autores da ação direta de inconstitucionalidade. Sim. E a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes, é uma das que encabeçou essa reclamação. Consequentemente, justamente, não é porque ele era o juiz que ele se sentiu confortáveis, não. Eles se sentiram desconfortáveis, muitas vezes, diante de um caso concreto, ficarem presos a uma tabela pré-determinada, né? Então, deixa eu perguntar, e nós já estamos avançando no tempo, e o tempo passa tão rápido para nós. Já. Pois é. Professora Simone, lá no seu escritório, quando você atende o cliente e ele chega pedindo dano moral, qual é a prova que você pede que ele traga para você para orientar a ação? Quais são os cuidados na coleta da prova, já que o ônus da prova, em princípio, é de quem alega? Só para esclarecer aos nossos amigos que estão nos assistindo. Não é fácil, né? Porque às vezes é um olhar, é uma resposta ríspida, né? É um colega, aí a gente tem a culpa em vigilando, o empregador que tem que verificar o ambiente de trabalho, até porque, Dr. Clóvis, nós passamos uma boa parte do nosso dia e às vezes até mais tempo no ambiente do trabalho do que na nossa casa. Então, a gente tem que ter, o empregador ele tem que proporcionar um ambiente saudável, gostoso para as pessoas. Mas voltando à questão da pergunta, a prova, hoje nós temos meios de comunicação muito mais céleres do que antigamente, né? Então, mensagens de WhatsApp, comunicações internas, a prova testemunhal, ela é muito importante, é o amigo que está ali, que observa. Nesse caso que eu comentei aqui da moça, a prova que ela tinha, de que ela era chamada de caipira, foi a moça da limpeza do local. Ela ouvia
a dona do estabelecimento chamando, isso foi o que bastou. E-mails, mais alguma, Beth? A própria confissão, né? Ah, sim, a própria confissão, mas a testemunha, né? A testemunha. A confissão a gente pede, né? Eu aprendi isso com a Beth, que você nunca deve abrir mão do depoimento pessoal. Isso é algo que a gente tem que ter em mente quando você está lá na lida, né? Naquele horário, naquele momento horrível, que é uma audiência, que nunca são iguais. Uma audiência é um momento único. E eu queria, só para finalizar, o depoimento pessoal da parte contrária, porque o depoimento pessoal eu já no processo civil você declina. Sou contra pedir depoimento pessoal, porque normalmente às vezes o depoimento pessoal vem esclarecer coisas que não foram esclarecidas na petição inicial do autor, né? E isso pode ser uma forma de dar chance para que a parte traga aquela realidade nova para um processo, e depois que está dito, que está lá gravado, não tem mais como voltar atrás, né? E tem repercussão. Então, no processo civil, eu sempre oriento de que não devemos pedir o depoimento pessoal da parte contrária, para evitar que ele traga esclarecimento maior. Mas na relação de trabalho, a situação é mais delicada, né? Fática. Então, às vezes, pode funcionar. Opa, às vezes o preposto, normalmente vai preposto, despreparado, chega lá e entrega. Não. Entrega. Já tivemos muito disso. Entrega o ouro pro bandido. Eu tenho uma história de preposto, gente, que eu quando atuava, muito na área trabalhista, quando era advogado do Banco do Brasil. E aqui, em Guarulhos, onde nós estamos, Justiça do Trabalho, ali na rua 9 de Julho, Dr. Marcondes, né? Nós todos lembramos, pai da nossa colega, né? Tinha uma empresa que conhecia um rapaz que ficava ali cuidando de carros, ajudando ali para cuidar carro. E ele era muito amigo dessa pessoa. Aí ele chegou atrasado e não tinha onde parar o carro. Aí ele pegou, deu os documentos para esse menino, era um rapazinho, e falou: sobe lá, que a audiência vai começar e eu já chego. Preposto arrumado, viu? Ele foi um preposto arranjado. Arranjado, né? Ele entrou na sala, né? Conhecia o juiz conhecia ele, né? Ele ajudava o juiz a estacionar o carro todo dia ali. Ai, meu Deus. Aí Ficou pior. a empresa chamou, ele falou: estou aqui. O senhor? Muito bem. Carteira de trabalho. Não, mas eu não sou um empregado, né? A carta de preposição. Não, o rapaz está chegando aí. O juiz decretou a revelia da empresa e oficiou para a Delegacia do Trabalho para que fosse apresentado em 48 horas o registro dele como funcionário. Então ele saiu empregado da audiência. Ele foi fazer um favor para o amigo dele e saiu empregado da empresa. E o juiz ainda mandou oficiar, né, para a Polícia Federal que aquilo era crime contra as relações de trabalho. Hoje, com a reforma, qualquer um pode ser preposto. Eu acho que isso é Sim. porque quem se responsabiliza pela nomeação do preposto é o empregador. Então, se ele vai colocar uma pessoa despreparada, vai acabar acarretando. Hoje tem prepostos profissionais, né? Tinha também, né, doutor, na época, porque agora, por isso que se exigiu, porque tinha preposto profissional, que era escolado. Assim, ir para uma audiência, pessoal, não é uma coisa simples, como você vai assistir um jogo de futebol, vai ao cinema, ao teatro.
é um ambiente tenso. Ali eu falo que E tem que ter preparação. é terra de conflito, não adianta, é terra de conflito, um quer vencer o outro, é como se fosse um ringue. Então, alguém que está emocionalmente preparado para enfrentar uma audiência é diferente daquele que nunca foi para uma audiência e de repente pega um juiz às vezes que não tem muita paciência. Isso é importante. E começa a fazer perguntas assim, o senhor já respondeu. A pessoa se assusta, ela se sente constrangida. E aí você fica inibida e aí não fala aquilo que tem que falar. Esquece. Ou então, fala demais. Que aí é complicado. Advogado pode ser preposto, porque advogado fala demais, o professor fala demais também. A professora Simone falou que uma das provas é a testemunha. Mas é muito difícil, quando é dentro do ambiente de trabalho, conseguir alguém que vá testemunhar. Porque ele termina colocando em risco o próprio trabalho dele. Né? Então, não é todo mundo que... Mas não, gosta de falar em off. Está na moda agora. Não, fala em off. Mas ir lá perante o juiz, não. Por quê? Porque se ele pode favorecer o empregado, o reclamante, no caso, e pode virar um desempregado na semana seguinte. Então, é difícil, né, professora, de nós encontrarmos alguém que se disponha a ser testemunha, que é uma prova fundamental, né, nessa Normalmente operação. é alguém que já foi, que já não está mais na empresa, que Alguém que presenciou um fato. já não é mais do quadro de funcionário. Né? Isso. Muito bem. Normalmente assim. Professor, antes de terminar aqui a minha fala, eu queria deixar uma indicação de um filme. Esse filme, até quem indicou ele foi um juiz de trabalho, um amigo, e esse filme, ele retrata, é um filme nacional, muito bom, é um filme da década de 80, chama-se Beijo 2348/72. 2348, espera um pouquinho que eu tô sem óculos, 2348/72, é o número de um processo. E esse filme, ele foi feito em cima de um processo mesmo, um processo trabalhista. E ele retrata muito bem a relação de trabalho e ele fala de uma demissão por justa causa por um empregado ter supostamente beijado uma outra funcionária, 2 colegas de trabalho. E esse moço, ele cai assim, a vida dele desmancha com essa demissão, porque não foi apenas a perda do emprego, né? Ele perdeu a dignidade, houve assim, entre os colegas, a moça era casada, então houve uma repercussão muito grande na vida dele. E é um filme antigo, tá no YouTube. A fotografia não é grande coisa, porque é um filme antigo, cinema nacional, não vamos esperar aí um filme com o padrão hollywoodiano, mas ele é maravilhoso, é um filme muito bom. É uma reflexão para nós que gostamos do direito do trabalho. Fica a dica então. Né? Acho que toda informação é bem-vinda. Né? E até para abrir um pouquinho a nossa mente para situações que são presentes e que podem ser compartilhadas com fatos que aconteceram no passado. Professor Elizabeth, estamos finalizando que pena, a passou muito rápido. nossa conversa, né? Mas vai ter muitas oportunidades. Né? Eu só queria salientar aqui, professor, que 223 declarei, que você pode ter uma pluralidade passiva das pessoas que são responsáveis pela reparação do dano. Então, como é que vai colocar um empregado que ofendeu o outro? Quem responde é o empregador. No Código Civil fala, o empresário, o empregador responde pelos atos seus prepostos, né? Como é que vai ter um litisconsórcio passivo, necessário ou facultativo? Colocar o ofensor que ofendeu o empregado, cujo empregador é que responde,
no polo passivo da ação. É uma novidade também aí do Dano Moral. Mas também, assim como a Simone, eu gostaria de fazer uma indicação para vocês de uma série coreana, agora está em evidência, que chama O Sol de Cada Dia. Porque tudo isso que nós falamos aqui, que vem a perturbar a dignidade, a moral, a imagem, né, pode causar doenças psicológicas que são tratadas aí pelos psiquiatras hoje. Síndrome do pânico, depressão, que causa aí o absenteísmo, a falta ao trabalho, por conta de um tratamento, às vezes, grosseiro, desrespeitoso. E a pessoa, ela pode ter um escudo, né? Nós sabemos, eu, por exemplo, tenho uma fé, eu sou uma mulher cristã, evangélica, e eu creio que nós temos um Deus que tudo vê, que tudo pode, e a gente tem que buscar esse alimento espiritual para suportar os problemas da vida. Mas, às vezes, mesmo que você tenha, né, esse escudo, que se chama Jesus, você pode se tornar carente, você pode sucumbir e você pode adoecer. E aí sim, professor, doenças que a psiquiatria pode detectar, porque não é uma coisa voluntária, você é fraco. Não é questão da pessoa ser fraca. Às vezes tudo tem um grau de suportabilidade. Então, às vezes uma prova como essa, um laudo, um afastamento do trabalho motivado por isso, e essa série é uma série que trata de doenças da mente, vale a pena assistir. Inclusive, um dos casos, a pessoa, quando ela ia para o trabalho, ela tremia, ela não conseguia. Quando ela já viu o chefe, ela já se atormentava. Já pensou que você trabalhar num ambiente como esse e você não ter, por exemplo, provas para dizer que você quer uma rescisão indireta? Então, é um assunto muito importante, é um assunto civilizatório. Eu entendo que é um assunto civilizatório, porque a lei está aí, não é porque tem a lei que ela é a panaceia para resolver todos os dramas, mas é um caminho para se coibir. Então, quanto mais as pessoas estiverem instruídas acerca disso e elas combaterem e usar o poder institucional, a justiça do trabalho, para tutelar essas garantias fundamentais, as portas da justiça devem estar abertas e nós, advogados, que representamos os interesses das partes, temos que estar atentos a tudo isso, porque não é brincadeira. Dano moral não é para ganhar um dinheiro a mais, mas é para reparar um dano, quando esse dano for comprovado. Muito bem. Professora Simone, palavras finais e a promessa que você voltará. Já estou. Eu não vou, eu fico. Foi um prazer muito grande estar aqui ladeada de pessoas tão queridas. Dr. Clóvis é uma referência de ser humano. Eu vou dizer isso publicamente, porque eu digo isso para ele no particular, já faz muito tempo. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. É alguém, porque eu confio a minha vida, de tamanha admiração que eu tenho por ele, como pessoa, como profissional. Beth, minha amiga, companheira de tantos anos, né? Tem pessoas que acham que nós somos irmãs. E somos irmãs de alma. A quem eu devo muito, foi quem me acolheu nos primeiros passos da advocacia. E por quem também tenho uma gratidão muito grande. Proleges, um projeto maravilhoso, com tanta gente boa, de primeiríssima qualidade. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui junto desses dois gigantes. Deixa eu agradecer também para o professor Clóvis. Quero agradecer também, porque eu fiz as considerações finais do tema, agora eu quero fazer as considerações finais das pessoas, né? Pessoal, olha, é muito bom falar sobre o direito, mas é bom falar do direito ao lado de pessoas que também a gente convive. O ambiente acadêmico, aqui na Proleges, que o Dr. Clóvis tem um trabalho maravilhoso, assistencial, humanitário, e estar aqui é sempre um prazer, uma honra, e olha, que venham mais momentos como esses e que a gente possa compartilhar com vocês que nos assistem a grandeza do direito, a
Até no meu zap eu coloquei a frase, eu amo o direito, coraçãozinho, eu amo o direito. Porque é uma ciência absolutamente imprecisa e que a gente se vale da nossa humanidade para poder trabalhar. E para falar em humanidade, eu lembro do professor Clóvis, porque ele é ultra mega power humano, e a doutora Simone, essa alegria contagiante, esse sorriso lindo, e é uma amiga, parceira de todas as horas, não é só da hora do trabalho, mas em todo o tempo, né? Porque quando eu tive minhas dores e ela também as dela, a gente se completa, a gente se apoia. Obrigada, professor, por essa oportunidade. Gente, eu que agradeço o carinho das duas, né? Quando venham as palavras de amigos, a gente sempre tem que relevar um pouquinho, né? Mas, olha, eu estou assim, absolutamente gratificado com a presença de vocês. Tá? Obrigada. O Prolege se sente honrado de estar começando essa nova fase com o podcast. Convidamos a todos para nos seguirem nas redes sociais e na semana que vem teremos uma nova entrevista, aí já falando de um outro assunto também de grande relevância, e espero que vocês nos acompanhem. Agradeço ao René, que nos dá o suporte técnico aqui, e a todos vocês que nos dão o prestígio durante a nossa jornada. Um abraço fraterno a todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Foi um prazer.